Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Às vésperas do evento mais querido do nosso Rio de Janeiro, nosso assunto não podia ser outro, o Carnaval. Diversão, entretenimento, tudo junto e misturado. E obrigado por estar com a gente todo domingo, nas manhãs e com representação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo no nosso canal do YouTube, Band Rio, dê uma curtidinha lá. Se quiser comentar, a gente também vai adorar saber o que você está pensando. Depois de 2 anos, finalmente estamos tendo um verão com a cara do Rio. Cheio de eventos culturais, shows, o maior festival de verão de todos os tempos, o Espanta, e agora nos preparamos para o Carnaval. Tempo de alegria, encontros, abraços e muita cantoria. Para falar sobre esses temas tão caros ao carioca e, por que não, o restante da população do estado também, né, gente? O subsecretário de Grandes Eventos da Secretaria Estadual de Turismo, Marcelo Bonfort, e o empresário Mário Filipe Júnior. O Marinho, sócio do Espanta, da Casa Bloco, do Bar Marinho, do Baixo Bar e de muito mais coisa boa que vem por aí. Esse menino não para. Seja bem-vindo, Marinho. Não para, né? A gente tem que trabalhar, Mônica, seguir em frente e continuar apostando e investindo na cidade. Prazer estar aqui. Então vamos lá na nossa entrevista aqui com tudo azul, todo mundo de azul aqui. É isso. Clima azul, né? É um prazer grande também, Mônica, estar aqui com você, principalmente do lado dessa fera aqui, que é o Marinho, que é o maior idealizador do turismo do estado do Rio de Janeiro aqui. Pois é, mas na última vez que ele veio aqui, né, Marinho, foi 21, 22, estava todo feliz, todo preparado, ia ter Espanta, estava tudo certo, o Festival do Espanta, inaugurar o bar, de repente, virou tudo, vrum, nova onda da Ômicron, e fechou tudo, e não pôde ter o festival, e foi assim, um balde de água fria, né? Como é que você conseguiu, Marinho, dar a volta por cima, manter o otimismo e continuar? E agora nós estamos aqui 1 ano depois, com o Espanta, foi um sucesso esse ano. O Bar Marinho acabou de fazer 1 ano, é um point, sucesso absoluto. Quem diria, não é? Olha as voltas que a vida dá. É verdade, Mônica. O Marcelo participou desse processo todo, acompanhou essa história, ajudou muito a gente. Gratidão também por ele, pelo pessoal todo do governo, o governador. Foi 2021, final, acho que foi dezembro de 21, a gente falou de Réveillon. Foi. O festival estava pronto, né? A gente sofreu aquele pico da Ômicron no Réveillon de 21 para 22. O evento montado, eu me lembro, os bares montados, abastecidos. 3 dias antes do evento, tivemos que cancelar. Todos os fornecedores contratados, estava tudo certinho, certinho. Foi assim, na verdade, né? Eu peguei, naquele momento, pela segunda vez, a Covid. Não só eu, como os artistas todos, o Lulu ia abrir, o Lulu pegou Covid. Não se foi ele, o pessoal da produção, mas assim, realmente foi uma onda que varreu todo mundo. Todos os eventos que aconteceriam na primeira quinzena de janeiro de 22 acabaram sendo suspensos, cancelados. Esse pico foi muito rápido, né? Ele veio numa trajetória ascendente muito grande, caiu muito rápido também. E a gente foi impactado no início e no final do mês os eventos já voltaram a ser liberados. Então, realmente foi para a gente uma sensação muito difícil, né? Porque o prejuízo foi muito grande, a gente ter que conversar com o público, conversar com o artista, com o fornecedor, tornou o ano muito mais desgastante, né? Assim, mas também a gente fazer essa entrega agora em 23, que acabou, né, agora uma semana, é muito reconfortante, revigorante e dá um orgulho muito grande para a gente de saber que é possível, né, a gente se reinventar, dar a volta por cima e fazer tudo acontecer. Mas eu queria saber, assim, a virada, como é que foi essa virada? O que você sentiu naquela hora? Parecia que estava tudo perdido, né? Ô, Mônica, e pior que eu fiquei com Covid, não fiquei bem, né? Eu tive os sintomas naquele momento. Então, assim, a cabeça ela vai em lugares que você realmente acaba não imaginando, né? Assim, de tristeza, de preocupação. E uma coisa que eu falo muito, a gente acaba se equilibrando, mas tem muita gente atrás, né? Assim, é uma cadeia muito grande de funcionário, de parceiros comerciais, de fornecedores que passam o ano inteiro se preparando para fazer o evento, entregar o festival. E a gente não pode falhar com essas pessoas, né? Então, a preocupação é por nós e por toda a cadeia produtiva
que faz parte daquele ecossistema, né? Assim, a gente monta uma cidade, são quase 3.000 pessoas envolvidas diretamente que dependem do festival nesse período, se preparam para aquilo. Então, assim, é um mix de tristeza, né? Sofrimento, preocupação, mas aí que você vê realmente a energia e a cadeia de ajuda que se formam, né, para ajudar. Marcelo participou disso. Eu até tenho eu estava lá no dia que foi meio que uma semana, né? É. Foi cancelado, eu estava numa reunião no Fairmont e o Marinho estava conversando com o patrocinador, você lembra disso? Lembro disso. Aí a gente foi, acolheu o Marinho e falou assim, Marinho, cara, agora é cabeça em pé. A preocupação do Marinho era muito mais com os outros, com o público que comprou o ingresso. Era o inferno. E com os fornecedores que já estavam montando, né? Estava no meio da montagem. Tá pronto. Do que com eles só assumindo prejuízo. Eu falei, cara, esse cara aqui tem que ser abraçado por todos os lados. E a gente tinha acabado de o Tutuca estava assumindo a secretaria, a Secretaria de Esporte. Gustavo Tutuca, nosso secretário, deputado estadual de turismo. E a gente tinha acabado de assumir, assim, a gente tinha conversado antes, a gente ia fazer uma promoção junto do Espanta naquela época. Essa questão que o Marcelo falou, assim, o público, ele abraçou essa dificuldade que a gente passou, assim, sabe? Foram muitas manifestações de apoio aos artistas também, né? Tanto que a gente manteve o mesmo line, né? As mesmas atrações. Todos entenderam naquele momento, mantiveram as datas para esse ano. Então, assim, foi realmente uma rede de solidariedade muito grande que fez a gente colocar, né, tudo isso de pé. E não tinha como, né? Cada entrega, cada dia que a gente encerrava o evento, assim, as equipes se emocionavam, agradeciam. Os artistas, né? Todos eles, cara, falaram no palco, citaram esse momento, o último dia que foi o encerramento do festival, que foi o Dia do Samba, o pessoal do Fundo de Quintal, Belo, o pessoal do Pichote, todos eles enalteceram muito tudo isso. Então, assim, é muita emoção, né? Assim, então, e a gente vai, assim, juntando e realmente saindo com a lição de que a gente é mais forte quando tem muita gente junto, jogando na mesma direção e no mesmo time. Eu acho que cada dia ali do Espanta no final foi uma alegria. Eu acompanhei muito nas redes. Foi a alegria do pós-pandemia. É isso aí. Cada dia do Espanta. Porque ali todo mundo viveu. Porque o Espanta é o maior festival de verão que veio para ficar. É isso. E eu acho que a gente tem que ter, a gente até da subsecretaria, depois eu queria falar um pouquinho de você pela subsecretaria de eventos. Não, eu ia te perguntar impressionado. isso. Você como subsecretário de grandes eventos, você deve ter tido que apoiar muita gente. E agora também, né, nessa retomada, não só apoiar, mas estimular o interior do estado, principalmente, né, que é uma pergunta que eu faço aqui todos os programas. Quando que o interior do Rio vai ser economicamente pujante igual o interior de São Paulo? Isso foi a missão que o nosso governador Cláudio Castro deu ao secretário Tutuca, que é do interior, quando ele assume a pasta de turismo. Tutuca é de Piraí, né? Tutuca é de Piraí, da região sul fluminense. Quando ele assume a pasta de turismo, primeiro um deputado assumiu uma pasta de turismo que não é do turismo, já gera um burburinho no trade turístico. Aí fica aquela discussão. Fica a expectativa. Né? O que esse cara vai fazer? Não. É técnico ou é político? É o secretário tem que ser técnico ou tem que ser político? E o Tutuca veio da Ciência e Tecnologia. Ele ficou 2 mandatos como secretário de Ciência e Tecnologia, porque ele é de TI. Então fica o trade turístico meio que na dúvida, né? Vai usar a secretaria para fazer política ou vai fazer... O trade turístico são as empresas, os hotéis, as pessoas que as trabalham... instituições, né? Os bares, restaurantes. É toda a cadeia que vive do turismo. E aí o Tutuca imediatamente conversa com o governador Cláudio Castro e pede para a subsecretaria de grandes eventos, que estava na Casa Civil, vir para o turismo e me convida, porque eu sou do setor de eventos, sou empresário, fui sócio do Morro da Urca durante 10 anos. A gente teve até o Marinho era subprefeito nessa época, me ajudou muito lá. E a gente fez, quando o Acioli sai do Morro da Urca, a gente assume, junto com um grupo da Original Eventos, junto com o João Diniz, e montamos lá 10 anos. Começamos a Réveillon, Copa do Mundo, e montamos aquilo lá. E aí, na Secretaria de Grandes Eventos, eu percebi que a gente tinha que fazer o Rio de Janeiro a porta de entrada, mas o interior ser protagonista também dos eventos de incentivo fiscais. Eu fiz uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa com os 92 municípios num centro de eventos em Niterói, onde a gente convidou os 92 municípios, foram 68. A gente mandou um questionário para todos esses municípios. Eles trouxeram esse questionário com os principais eventos de cada cidade. Eles não usavam a lei de incentivo do ICMS? Porque, primeiro, era uma desconhecida para eles. Os produtores de evento das regiões do interior, eles não acham que isso é bicho de 7 cabeças.
E aí a nossa subsecretaria fez com que tirasse esse tipo de bicho de 7 cabeças. E aí começamos a trazê-los para conversar. A gente fez um calendário de eventos, 680 eventos nesse dia, que a gente juntou os 92 municípios, que foram 68. Aí demos uma filtrada, ficamos com 180. Esses 680 eram só do interior? Só do interior. Caramba! Mas aí a gente vê, imagina, né? Tem festa da padroeira, aniversário da cidade. Agora, o que a gente viu que tinha alguma sinergia com o turismo, que daria movimento, que daria para entrar na lei de incentivo, a gente conversou. Tipo assim, as feiras agropecuárias. As feiras agropecuárias acabaram no interior. Porque a grande maioria dos produtores e da lei de incentivo ficou aonde? Na capital. As grandes marcas, aquela que está em Copacabana, Ipanema e Leblon. E também não tem conhecimento com as festas do interior. A festa do tomate ano passado foi a maior festa da região que movimentou... Quantas pessoas? Acho que foram quase 40 mil pessoas naquela cidade. Uma agropecuária de campo são 60 mil pessoas. 100 anos da festa de Macuco dá quase 60 mil pessoas. Se movimenta 4, 5, 6 cidades. Então a gente mostrou para eles que a lei de incentivo não é só para a capital e não é só para os produtores da capital. E esse foi o meu dever ali, que o secretário Tutuca, na época, me pediu para conversar com todos os produtores e avançamos isso na cultura e no esporte. A gente tinha um diálogo muito forte com a Daniela Barros, secretária de Cultura. Na época, o secretário era de esporte era o Leandro. E a gente meio que unificou para tentar fazer um calendário único e tentar tirar essa maneira de, o ICMS eu não consigo nunca. E aí, inclusive, a Daniela Barros conseguiu fazer com que a lei de incentivo da cultura facilitasse um pouquinho, que é online, é uma coisa mais, porque o cara não se deslocar lá do interior para vir aqui no centro da cidade, então fica uma coisa mais fácil. Falando em calendário, Marinho, esse ano o Espanta, né, foi o reencontro, né? O reencontro de todo mundo, com um grande evento. E o mais curioso, assim, é que foi um evento com vários dias, várias semanas, públicos variados, o público LGBTQI, o público do samba, o público mais velho, e não teve um indício, nenhum resquício de confusão, nem de incômodo a ninguém, não teve nada. O Espanta vai entrar para o calendário, ele chegou a ser comparado com o Festival de Verão de Salvador, né? Então, com todo respeito, Salvador, Mônica, olha, eu acho que a gente está aqui na frente. Mas olha só, depende do Marcelo, depende da prefeitura. A gente faz a nossa parte, né? Passaram pelo Espanta esse ano quase 150 mil pessoas. Olha! Né? É muita gente. É muita gente. A gente está fechando os números, mas talvez até passe um pouquinho. De todo esse total, mais de 40% do público é de outras cidades e estados e até de outros países, né? Então a gente recebe um fluxo de turistas muito grande e é um festival muito plural, né? Assim, é a nossa essência, a nossa verdade. A gente reúne todas as tribos, a gente gosta de juntar essa pluralidade de pessoas, de gosto, de gesto, de expressão, de música, né? Assim, manifestações culturais. E, sem dúvida alguma, a nossa essência é essa, né? Assim, é a do encontro, é dessas coisas multifacetadas. E, acima de tudo, da paz, né? Isso. Foi uma paz. Então, porque quando a gente provoca, estimula esse comportamento das pessoas estarem juntos ali, cada uma mostrando um pouco das suas manifestações, dos seus grupos, eu acho que esse clima, essa energia, ela gira com muita facilidade, né? Assim, é a nossa grande marca, eu acho que esse é o segredo, né, do nosso crescimento, de como a gente está caminhando esse caminho, da gente estar agregando tudo, é o que eu falo, tudo junto e misturado realmente. Os artistas, né, eles reconhecem isso. Então a gente tem uma demanda hoje, que é uma coisa muito legal, dos artistas manifestarem o desejo de participarem do festival, né, porque a gente faz os encontros entre eles mesmos. Pois é, o Rock the Mountain já anunciou com tempos de antecedência. Quem é que vai estar no Espanta do ano que vem, por exemplo? Isso eu não posso divulgar ainda, aí esse segredo de Estado. Aí eu prometo vir aqui anunciar, mas a gente... Pois é um outro grande evento, né, o Rock the Mountain, sim, que é em Petrópolis. Mas né? só um parênteses, Marinho, nisso, que eu acho que é importante. O governo do Estado, o nosso governador Cláudio Castro, ele quer ter um evento de marca com apoio do governo por mês. Isso é uma demanda que o nosso
o secretário Rodrigo Abel pediu ao Tutuca, o secretário Tutuca, e me pediu para a gente ter. E eu acho que o Festival de Verão do Espanto, eu acho que mostrou que ele não é só cultura, ele é turismo também. E aí eu quero aqui meio que dar um furo para vocês. O Gustavo Tutuca, quando sai da Secretaria de Turismo, ele volta para a Alerj, porque ele tinha que reeleição, ele dá uma entrada na lei de incentivo ao turismo. Hoje a gente tem o ICMS de incentivo do esporte, o ICMS de incentivo da cultura. E alguns eventos que não são de cultura e nem de esporte, a gente não consegue trazer para o Rio de Janeiro porque não tem a lei de incentivo do turismo. Por exemplo? A ABAV, a Feira Internacional das Agências de Viagem. A gente não conseguiu trazer ano passado porque a gente não conseguiu R$1 milhão, que a gente está em recuperação fiscal, não pode patrocinar, e não tinha a lei de incentivo do turismo. Rio Boat Show, a gente conseguiu trazer ano passado, mas com verba direta, a gente não conseguiu incentivar. Então a gente teve o apoio, esse ano a BAV está vindo para cá em setembro, mas a gente teve o apoio da FEComércio, que incentivou e pagou para a BAV estar aqui. Então, evento de tecnologia também, tecnologia, que é muito importante. O Rio Innovation Week a gente conseguiu, mas a gente vira uma feira, a gente consegue entrar com o stand. Mas eventos que a gente não consegue entrar com o stand, a gente não tem como patrocinar. E aí a gente tem que ter a lei de incentivo ao turismo. Tem muitos eventos de cardiologia, de medicina, que não tem nada a ver, não tem sinergia com a cultura e com o esporte. A gente não consegue captar para trazer para cá. Mas isso são grandes eventos e você tem isso no mundo todo. Sim, exatamente. Então Os a gente está montando eles vão a muitos eventos. Aí eu até conversei muito com o Marinho. O Marinho é um craque de evento. A gente montar uma comissão meio que privada, junto com o apoio do Poder Público, da Secretaria de Turismo, da gente captar esses eventos e a gente tentar fazer com que essa lei seja aprovada o mais rápido possível na Alerj, para a gente ter o fomento do turismo aqui de negócio. E aí a gente tem um calendário meio que âncora por mês, não só o Carnaval, o Réveillon, o Rock in Rio, a gente tem um por mês e depois a gente disseminar isso para os eventos menores que a gente consegue comprar, isso no estado inteiro, tá? Isso a gente faz um diagnóstico do estado todo, não só na capital. Essa é a nossa ideia. Falando em carnaval, Marinho, para o carnaval já temos que, nesse pré-carnaval, né, que já começou ontem, a Casa Bloco, né? Como eu falei, ele está em todas. Ele sai de um, já entra em outro. Meu nome é cansaço, Mônica. Olha só, cansa pra caramba, mas faz muito bem. Assim, a Casa Bloco, que é a reunião de vários blocos, né, de carnaval da Liga Sebastiana, certo? É isso. Na verdade é o seguinte, esse evento foi idealizado pela Rita, né? Rita do Imprensa, que eu amo, minha grande amiga. Já foi entrevistada aqui. Minha grande parceira, né? Assim, minha sócia. A Rita hoje está à frente da Sebastiana, que é a Liga dos Blocos, né? Uma das ligas de bloco do Rio de Janeiro, dos principais e mais tradicionais blocos da cidade. Então, tem um valor e uma relevância muito grande para o nosso carnaval. A Rita, ela é uma militante, defensora, é a nossa, né? Nós do carnaval, dos blocos, ela é uma, assim, a nossa grande referência quando a gente fala de carnaval de rua. E eu já vinha namorando a Rita há muito tempo, até que há 2 anos eu faço parte do projeto junto com ela. Temos outros parceiros, mas a essência do Casa Bloco é a gente festejar a cultura do carnaval Brasil afora, dentro, né? Se a gente pegar os carnavais do Brasil e receber aqui no Rio de Janeiro. Então a gente festeja o nosso carnaval de rua e esse encontro do nosso carnaval com os outros carnavais do Brasil. Então a gente recebe né, os blocos do Rio, recebe artistas daqui do Rio de Janeiro. Hoje, por exemplo, tem Martinalha, né? Exatamente, que é a nossa grande parceira, está sempre com a gente. Uma que festa é a cara muito do linda. Rio. Exatamente. Então, assim, é um calendário muito diverso, mas a essência nossa é a gente festejar o carnaval em todas as suas facetas, né? A gente tem o momento de festa do Clube Monte Líbano e tem o momento das oficinas e das mostras de vídeo no Centro Cultural Banco do Brasil, no CCBB, para que a gente possa fechar esse circuito de uma forma muito ampla e que as pessoas tenham contato com todas as oportunidades que o carnaval pode proporcionar. Essas oficinas são o quê? Oficinas de quê? Aí está desde adereços, maquiagem, fantasia, bateria, tem uma série de... E aí as pessoas vão poder aprender, ou pelo menos ter uma noção, não vai aprender num dia só, mas... É isso. É ter o contato, né? O contato. O Casa Bloco, na verdade, a gente quer mostrar o universo do carnaval para as pessoas,
para que elas possam entender a grandiosidade dele, né? Assim, toda essa cadeia produtiva. Mas do ponto de vista dos blocos, né? Então, é sempre carnaval, a gente festeja o carnaval de rua, né? Assim, essa é a nossa essência. E aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida alguma, os blocos são os grandes, né, anfitriões e os protagonistas dessa história. E é importante, que eu falo sempre, as pessoas entenderem o nosso carnaval, né? Assim, porque acaba que, eu acho que a gente ocupou um lugar muito grande nisso tudo, mas ela tem aquela referência antiga, né, da imagem do sambódromo das escolas, que tem a sua relevância, também tem o seu protagonismo, mas nós somos hoje, Rio de Janeiro, muito mais do que isso, né? Assim, os blocos têm uma tradição, relevância, né? Tem tradição. Eu tenho bloco, é isso que eu falo. Ah, é? Qual é o seu bloco? Se não quiser me dar, me empresta. Não, é um bloco que tem 20 anos, em Ipanema, era um bloco que ficava na Vinícius de Moraes ali, com a velha guarda da Vinícius de Moraes, e eu, garoto ali, participando. Hoje eu sou meio que o dono do bloco, porque muitos já morreram, e eu mantive. E eu sei da dificuldade que o Marinho está falando aqui, da dificuldade hoje para os blocos saírem. Os blocos que não são tradicionais, que não são grandes blocos, mega blocos, empresas, a dificuldade que a gente tem. Porque hoje os blocos não têm incentivo nenhum financeiro. Muitos até estão acabando. Acabando. Eu estava conversando hoje, por acaso, conversando com o pessoal do Giló, com o pessoal do Rola Preguiçosa, eles não devem sair esse ano. São blocos muito tradicionais na Zona Sul do Rio, mas não conseguem vender camisa para ter um trailer, para ter um carro de som para fazer. Não consegue. Eu acho que a gente tem que rever isso também, o governo do estado também tem que rever. É muito importante. Eu agora estou do outro lado da mesa. Eu tenho que do outro lado do balcão, do balcão. Né? Eu tenho que estar também atento a isso. A gente, quando trabalhou juntos na prefeitura, a gente ficou muito atento. Aliás, eu acho que foi o maior carnaval de rua que a gente promoveu. Inclusive, o Marinho depois virou o coordenador de blocos do Rio de Janeiro. Eu vou falar isso com ele daqui a pouco. Agora, eu queria saber do camarote, aí o Marinho falou da Sapucaí, do camarote do governo do estado, o que vai ter esse ano, quais são as outras personalidades, artistas internacionais, o que vai ter nesse camarote? A gente tem uma grande notícia para dar, né? O governador Cláudio Castro, através da lei de incentivo, a gente esse ano vai ter metade do camarote, do camarote 9, do setor 9 e o setor 3. A inovação desse ano vai ser o setor 3, porque metade do setor 9 ficou pequeno para o governo do estado. Teve essa polêmica junto com a prefeitura no carnaval do ano passado, que foi uma coisa meio que... Metade do setor 9 é o que sempre teve. É o que sempre teve, que é a metade do setor com os 3 andares, e a outra metade fica com a Rio Tour, como sempre foi, e a gente está pegando uma parte do setor 3 para também estar recebendo as pessoas importantes do Rio de Janeiro. O governador ele tem isso muito claro na cabeça dele, quando ele fala com a Secretaria de Turismo, da gente promover e divulgar o estado do Rio de Janeiro através do carnaval. Não só do carnaval, como também dos jogos importantes no Maracanã, que são atrativos nossos, a gente tem que estar usando isso para estar divulgando e promovendo o turismo aqui do Rio de Janeiro. Não é para convites, é óbvio que tem um ou outro assessor, mas não é para isso. É para a gente fazer promoção e divulgação. Inclusive, nós vamos ter... Nossa, a Band aqui ajudando, transmitindo o Campeonato Carioca, Exatamente. Meu Banguzão em grande estilo lá. Bangu de Nilo Sérgio Félix. Então, o carnaval é isso. Eu acho que é importante a gente frisar a marca do governo do estado no carnaval. Então, esse apoio que o governo do estado dá de incentivo é patrocínio do governo, porque a empresa 100% ela desconta do seu imposto de renda, do seu imposto de ICMS. Então, é importante a gente frisar esse apoio. E presidente Lula vem? Por enquanto, eu não sei. Quem convidou foi o prefeito Eduardo Paes e também o nosso governador. Agora, eu acho que ele vem, porque eu acho que é o melhor carnaval do mundo, né? Ele tem que estar aqui no Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do Brasil, né? Do turismo no Brasil. Quais são as dores e delícias de trabalhar com eventos, bares e restaurantes? Quer saber? Então fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com o rei da noite dos bares cariocas, Marinho Filipo, e com o subsecretário de grandes eventos da Secretaria Estadual de Turismo, Marcelo Monfort. Né, Marinho? O rei da noite, né? Gostei desse título. Eu sei que ele pertence ao meu amigo Ricardo Amaral, meu grande parceiro. Um beijo para ele, beijo, Ricardo. Mas eu acho que ele não vai ligar de te emprestar esse título. Maria é tão querido que ninguém vai reclamar desse título. Você já foi coordenador dos blocos de rua, já atuou nesse cargo, né, quando você foi da Prefeitura do Rio. Que conselho que você daria para quem está
nesse lugar hoje? Como conter essa massa? Porque é uma confusão, né? São blocos legalizados, blocos não legalizados, que você não sabe quando sai, não sabe por onde vai passar, uma confusão danada. Ô, Mônica, quem está à frente da Rio Tour é o Rony, que é um grande amigo meu, do Marcelo. Já esteve aqui com a gente. Né, um parceiro, eu converso muito com ele, falo com ele quase que diariamente. E eu falei, né, a gente tem conversado muito sobre isso. E eu falo, a pandemia, ela mudou muito o carnaval de rua, né? Porque a gente vinha num processo, Marcelo, a gente falou, a gente acompanhou a origem disso, de ordenamento do carnaval, né? Com caderno de encargos, entrando na empresa terceirizada, patrocinador. Caderno de encargos, vamos explicar. Caderno de encargos é uma concorrência para uma empresa fazer a gestão dos serviços do carnaval de rua. O banheiro, né? Operador de tráfego, a sinalização, né? Hoje tem a Dream Factory que faz, né? Fez todos esses anos, ela que toca até hoje de forma brilhante. Mas a pandemia mudou muito esse cenário, porque houve uma ruptura, né? Os blocos e os gestores desses blocos que vinham acostumados com esse ordenamento, muitos deles, né, alguns faleceram, outros foram embora do Rio, vários desistiram, saíram no carnaval. E a gente está entrando agora, esse ano, com uma cena renovada, né? Com um carnaval mais rebelde, né? Um carnaval mais liberto, mais livre. Pessoas que passaram esse período sem esse ordenamento, né? Então não é o que... Você está falando do carnaval do ano passado, que teve o carnaval em abril e acabou tendo em fevereiro, que não podia sair bloco, mas saiu. Exatamente. Então é o primeiro carnaval pós-pandêmico, né? Com regras e com novos grupos, com novos personagens. Que não conhecem as regras. Que não conhecem as regras. Então, meu conselho, né, eu converso muito com o Rony, eu tenho feito esse processo também, porque acaba que, né, por a minha vivência no carnaval, eu estou em contato com muitos desses grupos, é o diálogo, né, assim. É importante conversar, é muito importante trocar, não só Rio Tour, bombeiro, polícia militar. Eu tenho ali um contato visceral com a Sebastiana por causa da Rita, eu tenho participado das reuniões com ela junto aos órgãos públicos e tenho estimulado muito, né, essa relação bilateral, para que ninguém deixe de falar algo que seja importante ser dito, né? O diálogo é sempre... Até porque, Mônica, o dono do bloco que fala a verdade, ele vai ter a estrutura necessária para o bloco. Então, tem blocos que a gente sabe que são mais de 1.000 pessoas, que botam 1.000 para burlar um pouquinho a licença. Aí só vai banheiro para quantas? Para 1.000 pessoas. Aí chega lá, tem 10, 15 mil pessoas. Aí começa a urinar no canteiro, na praia. E aí os próprios frequentadores também, não vou nesse aí bloco não, exatamente. Ano que vem não vou. É o que o Marinho falou, essa turma nova ainda não conhece muito esse ordenamento. É isso. Então eu acho que o Rony já está tendo esse cuidado, junto com o Bernardo Fellos, e a gente aqui do Governo do Estado, através do Bombeiro ali, também está organizando isso junto com eles. E o turismo? Como é que está o turismo para o Carnaval? Qual é a turismo, perspectiva? A gente já sabe que é o Carnaval pleno, né, pós-pandemia. Ano passado teve Sapucaí, não teve bloco de rua. Esse ano nós já começou os blocos de rua. A gente está 100% da rede hoteleira de luxo já ocupada no Carnaval. E estamos com 95% de toda a rede no estado do Rio de Janeiro. No estado, não na capital. Então, é muito parecido com o Réveillon. A chance de chegar a 98%, segundo a BIH, de todo o estado é muito grande para a semana que vem, dos 7 dias de Carnaval. E você estava falando que isso é a maior ocupação... Foi a maior ocupação. O estado do Rio de Janeiro teve a maior ocupação pós-pandêmica de todo o Brasil. Foi depois que a gente fez um projeto que a gente depois vai conversar, que o Rio continua lindo e perto, que foi um projeto de... capacitação de turismo interno, que a gente pegou as principais emissoras de turismo do Brasil e a gente fez o projeto O Rio Continua Lindo e Perto nessas cidades. Foi Brasília, Goiânia, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e no próprio Rio de Janeiro. E você acredita a essa iniciativa, essa ocupação que está tendo agora? Eu acredito. A gente teve uma reunião muito dura dentro da secretaria para a gente saber o que falar e o que fazer no meio de uma pandemia com quase tudo fechado. Então a gente organizou, até foi o Sérgio Ricardo, presidente da Turigio, que é uma grande empresa de turismo há muitos anos trabalhando, junto com o secretário Tutuc e comigo, a gente organizou isso e montamos esse projeto. Foi um projeto que a gente conversou muito com três, com a BIH, com a BAV, com a Apresenta Rio, com a ABEOC, de como a gente fazer juntos esse projeto. A gente uniu as forças, escutamos todo mundo e fomos a campo, fomos para a rua, junto com a FEComércio,
junto com o Grupo Allianz e com o Grupo Multiplan, que liberaram os shoppings para a gente ter os estandes instagramáveis. E esse projeto, você que falou bem do interior, esse projeto, o que a gente fez? A gente começou ali a divulgar, é um óculos 3D em 360, que a gente divulgou o estado inteiro do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha o turismo de aventura, porque na pandemia muitas pessoas procuravam. O próprio turismo interno da capital procurou o interior. Porque, você via que as casas estavam de aluguéis. aberto, né? Ninguém aguentava mais ficar no apartamento, procurava casa na Serra, casa em Búzios, casa em... Então, casa que custava um aluguel de 10 mil reais, estava 30, 40 e não tinha para alugar. Aconteceu comigo, eu não aluguei uma de 30 e 40. Eu fui para casa de amigo. Mas eu fui para Teresópolis durante a pandemia. Marinho, e você, da outra vez que esteve aqui, ainda não tinha inaugurado o Marinho. Hoje, um ano depois, inaugurou o Marinho, já tem o Baixo Bar, já vai ter a família Marinho. Tem o anexo. Já inaugurou. O anexo. Para evento. Qual é o segredo desse sucesso todo? É o rei da noite. Ter muitos amigos, Mônica, assim, a gente... Na verdade, eu falo sempre, assim, é um prazer receber, eu acho que sempre foi o que eu gostei, que eu sempre fiz, né, assim... É claro que a gente, nessa rotina de eventos, ensina muito a lidar com o público. Eu consegui, nessa trajetória de eventos, trazer parceiros comerciais, né? Então, são meus patrocinadores, assim, que investem, acreditam nos sonhos e nos projetos. E, cara, os amigos que prestigiam, né? Que vão lá, consomem, bebem, comem, estão lá todo dia. Mas, Mônica, eu acho que, assim, foi muito tempo de governo, né? Foram 18 anos trabalhando em poder público. Então, assim, minha vida, meus amigos, né? Marcelo está aqui ao meu lado, assim, são desse meio. Então, assim, quando eu falo que os amigos frequentam, são esses amigos também, né? Assim, então, não tem como separar, é parte da minha história, é parte da minha trajetória. E eu fico muito feliz que eles possam usufruir desse meu momento também. Eu falo para todos eles, assim, apoio cada um nas suas carreiras, né? Assim, mas eu não me imaginava nesse lugar, né? Quando você está no poder público, você acha que aquele é o seu universo. Aí quando você sai de lá, você fala, caramba, existe um outro universo fora daqui. Hoje eu estou nesse lugar, né? Assim, então, daqui a pouco é o Marcelo e você vai... Vocês dois tiveram essa trajetória, né? Estiveram no poder público dos dois lados do balcão. Em que lado que vocês se sentem melhor? O nosso foco realmente é acreditar, apostar e investir no Rio de Janeiro, né? Assim, então, se cada um de nós dermos a nossa contribuição pública ou privada, a gente continua fazendo essa roda girar, porque... o que me dá tristeza, e aí tem pessoas da política e fora da política, que a gente vê, você foi para Teresópolis, aqui do lado, está no estado, mas o que eu tenho de amigos foi para Portugal, que foi para os Estados Unidos. Minha filha foi para a Austrália. Então, assim, é muito difícil, né? Então, quem a gente consegue segurar aqui e continuar acreditando, investindo, cara, e estimulando as pessoas que o Rio de Janeiro é o lugar para a gente continuar seguindo e olhando para frente e acreditando nele, eu acho que é o nosso grande desafio, né? Isso é o lema da campanha Apaixone-se pelo Rio, que não é difícil, né? É difícil. É só a gente ter um pouquinho de... Foi o que o Marinho falou. Eu acho que o outro lado da mesa, da bancada, eu já tive lá do lado empresarial, vi as dificuldades, fica um pouco mais fácil quando se assume no executivo um poder de burocracia e às vezes é um simples contato. Porque as pessoas, os produtores de eventos, principalmente com quem eu falo quase diariamente, eles acham que é uma barreira muito grande entrar no palácio para falar com o secretário ou subsecretário. E a gente está ali para servir, para estar ajudando. Às vezes, uma simples indicação, uma conversa, resolve o problema da pessoa. Então, acho que esse é o nosso intuito ali. Então, vamos falar um pouquinho do Apaixone-se pelo Rio. A gente lançou junto com o Rio Mais 10, foi no ano passado, em novembro, que a gente uniu num vídeo que a gente divulgou. Então explica, Rio Mais 10, Apaixone-se... O projeto Rio Mais 10 foi um projeto que a gente juntou 500 pessoas do trade turístico, desde garçom, camareira. A gente foi entrevistando essas pessoas, pegamos 50 pessoas mais de dentro da cadeia do turismo. Junto com a UF, a gente fez uma licitação, a UF foi a faculdade que ganhou esse projeto. Universidade Federal Universidade Federal Fluminense. Eu participei do projeto. Esse aqui foi nosso entrevistado. Foi entrevistado através do professor Lidísio. Maravilhoso trabalho. Maravilhoso. E aí, o que acontece? A gente chegou na secretaria, a gente não tinha um plano, uma espinha dorsal de projetos para continuar. Então, o Tutuca, quando assume a secretaria, ele imediatamente pede para fazer esse projeto Rio Mais 10, que é o mínimo.
de qualquer outro agente público que entrar na secretaria ter uma espinha dorsal, uma diretriz para onde Então, o for. Rio Mais 10 foi uma pesquisa que vocês Pesquisa de fizeram. mercado interno mesmo. Foi 1 ano e meio de pesquisa. Para, digamos assim, como diz uma amiga minha, colocar na veia o Aí setor, né? Aí é o Colocar seguinte, na são veia. tendências, qual tipo de investimento que nós temos que fazer e o quanto de investimento em propaganda, divulgação. E aí, depois do Rio Mais 10, veio o Apaixone-se. O Apaixone-se pelo Rio. O Apaixone-se foi uma consequência. Foi uma Vocês, consequência. No Rio Mais 10, perceberam que Quanto mais promoção tiver, porque o turismo é muita promoção, divulgação e promoção. É divulgação, promoção o tempo todo. Então, o Apaixone-se pelo Rio calhou de ser lançado no Museu da Manhã junto com o nosso programa Rio Mais 10 e agora continua no Carnaval divulgando as 12 regiões do estado. Então, é divulgando os atrativos, é divulgando os produtos turísticos e é divulgando todo o trade turístico do estado inteiro. A gente fez isso não só no Rio de Janeiro, mas também no estado inteiro. Uhum. Marinho, esse negócio de rei da noite dos cariocas, você gostou? Pegou isso? Você pegou o gosto pela coisa? Fala do Baixo Bar, fala do Família Marinho e o que mais que vem aí? Pô, mano, que eu gosto de noite, eu gosto de festa, eu gosto de receber. É claro que, assim, tem amigos, né, que eu acho que talvez estejam na minha frente aí para receber esse título. Mas, assim, é a minha vida. A minha vida hoje, assim, ela realmente, ela está muito direcionada, né, para o entretenimento, para a gastronomia. Essas casas hoje, assim, eu sou muito realizado, né, assim, e eu emprego muita gente, é muita gente girando. Então, assim, é muito legal você ver tudo isso acontecer, né? Hoje eu tenho quase 150 pessoas trabalhando diretamente em todas as casas. Pois é, muita gente diz assim, eu queria ter um bar para receber meus amigos, queria ter um restaurante. É isso mesmo? É difícil Quais pra caramba. são as dores e as delícias? Não, e assim, tem novos projetos para esse ano, a previsão é abrir mais 2 casas esse ano. Eu recebi convite para abrir em Brasília e São Paulo, então estou vendo se faz sentido ou não, ou se ainda é muito cedo. Mas assim, e eu falo para todo mundo, eu estava até ontem com um parceiro que me convidou para ir para Brasília, a gente estava rodando aqui no Rio de Janeiro, eu falei, olha, eu quero, mas tem que ter alma, não adianta você sair abrindo e você não participar, você não conseguir falar com seus funcionários, como eles têm que estar quando você não estiver na casa, porque as pessoas vão lá sabendo que aquilo é o meu espaço, então tem que ter um pouco da forma que eu penso, que eu ajo, que eu encontro as pessoas. Então é muito importante ter um pouco desse afeto, desse carinho e do que você pensa, né? Assim, então tem que ter dedicação, não dá para você achar que você vai replicar, vai fazer no automático, que não é assim que funciona. Agora, é muito legal você ver... Até porque muita gente, muitos amigos vão realmente ao bar e esperam te encontrar. Só que isso não é fácil, Não né? é fácil. Até porque tem que estar aqui, eu estou aqui, já ligaram, tem amigo lá, e aí você manda foto para falar onde é que você está. A rotina é difícil, porque as pessoas acham que você está parado ali o tempo inteiro, né? Assim, e a casa gira sem você, então é muito importante. Mas é que eu falo sempre, e é muito legal você vê a cadeia funcionar e você vê que você está girando tudo isso, assim, né? Fique com a gente, que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com o subsecretário de Grandes Eventos da Secretaria Estadual de Turismo, Marcelo Monfort, e com o publicitário e empresário Marinho Filipe. Já caiu de posto. Você vê como de uma hora para outra ele cai, deu uma caída. Monfort, um grande desafio é vender o Rio como destino no exterior também, né? Está mais fácil ou está mais difícil? Agora ficou mais fácil, né, com as restrições sanitárias do Covid. No ano passado, a gente focou muito no turismo interno. Então, foi aquele projeto que a gente fez, o Rio Continua Lindo e Perto, que foi Brasil e muito mais aqui também divulgando o interior do estado para a capital e a capital para o interior do estado. Mas isso foi na época da pandemia, né? Que o turismo interno era... isso. Agora a gente a gente participou, semana retrasada, da Fitur, em Madrid, com um stand próprio da Secretaria de Estado de Turismo, que foi um sucesso. E a gente ali começou a divulgar e promover internacionalmente. A gente vai participar agora em março, Portugal, e depois em Londres, das 2 feiras internacionais. A gente vai focar muito internacional e tentar conversar e atrair novos voos e novas empresas para ter voo direto aqui para o Rio de Janeiro. E qual é a
curiosidade, o que o turista quer do Rio? O que ele quer saber? O turismo no Rio continua sendo só Copacabana? Não. O turismo muito de aventura. Depois da Covid, a gente teve uma mudança na procura. A gente tem essa informação na procura do turismo. Muito de aventura, muito ao ar livre. As pessoas querem estar conhecendo mais o estado do Rio de Janeiro. Que a promoção que a gente fez do estado do Rio de Janeiro em vídeos para fora foi muito grande, principalmente em rede social. Então, as pessoas agora que têm essa facilidade, elas querem conhecer muito o interior do estado. E a gente já está vendo isso. No Réveillon, o interior do estado teve 98% de ocupação. Mas coisa que nunca teve. Os turistas estrangeiros também? Também. A gente percebeu isso na Fitur. A gente viu isso na pele ali. Fora o argentino em Búzios, tem mais o quê? Tem os americanos, né? Que vem para cá. Final de ano foi muito americano. Foi muito americano, impressionante. Argentino não tem jeito, é nosso maior aqui, mas os americanos invadiram o Rio de Janeiro. Marinho, você já fez muita coisa, a gente já falou aqui, né? Evento, bar, restaurante. Qual é o conselho que você daria para quem quer empreender? Quem quer começar? Ô, Mônica, eu tenho uma frase que eu uso muito, eu falo muito para a universidade, colégio e tal, que é o seguinte: empreender é você ter a coragem de não seguir conselhos, né, assim. Porque quando qualquer projeto que você vai fazer, eu vou falar Marinho, né, assim, Copacabana. Quando eu decidi, todo Marinho, você vai investir em Copacabana, Copacabana já era, Copacabana não sei o quê. Aí você vai, vou montar o bar. Bar não dá mais, tem que ser restaurante, tem que ser... É impressionante quando você divide uma ideia, assim, por mais seguro que você esteja, as pessoas sempre desestimulam você por algum ponto. Então, assim, o que eu falo, né, sempre é o seguinte: a gente tem que estudar muito, planejar muito, né, assim, dar um passo com muita segurança. Hoje em dia, é muito fácil ter acesso a qualquer tipo de informação. Então, para você errar, você precisa estar muito desinformado, né, assim, porque tem consultoria para tudo, você tem dados para tudo. Então você consegue estudar. Quer abrir um restaurante? Qual é a média de abertura de restaurante do Rio de Janeiro? Média de fechamento? O que mais tem? Tem mais italiano, tem mais bar, tem mais pizzaria. Então, assim, é a gente estudar, ter segurança e não seguir conselho nenhum. Vai com base naquilo que você acredita. Você acha que esse pessimismo, essa coisa, é uma característica do carioca? Por quê? Então, eu acho que é do brasileiro, né, assim. A gente está muito acostumado a esses solavancos, né, assim, a esses altos e baixos, a essas inseguranças. E todo mundo já tomou um tombo. Quem aqui, né? A gente está contando aqui histórias, mas temos histórias ruins também, assim, né? Então, o brasileiro, ele está muito acostumado a tombo, a essa instabilidade. Então, acho que tem aí é minha opinião, né? Mas eu acho que tem um fluxo natural de desacreditar, de achar que não vai dar certo, por achar que é difícil. Pessimismo, né? E de querer proteger também. Né? É isso. Acho que é um sentimento, não é um sentimento ruim. É um sentimento bom, mas que você precisa mudar essa direção e mudar esse foco, né? Quem não tem um conhecido, né, que pegou uma indenização de demissão de trabalho, investiu num negócio que nunca tinha feito, do qual não conhecia nada, e aí... Não dá para ser amador, né? É. Qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de bar, restaurante, foi o que o Marinho falou. Tem que estudar, tem que ver o que é, o que não é. Porque exatamente esses conselhos sempre vêm negativos, porque as pessoas até querem proteger. Porque tem tanta gente que toma tombo, que quebra. E aí a pessoa vem com... Inclusive o Marinho, né, que é um cara tão querido, muitas pessoas, imagino quantas Faz pessoas... Isso não vai dar certo. Marinho, pelo amor de Deus, sai disso. Abre uma consultoria, volta pra política. Eu fui um. Eu fui um. Falei, irmão, pelo amor de Deus, fica com a gente aqui. No turismo também teve esse baque. Aliás, no turismo, acho que foi eventos e turismo, os maiores baques. O turismo foi o primeiro a fechar. Pois é. E o último a abrir, né? Então teve muita gente que desistiu, teve gente que foi e não voltou. É isso. Mas tem gente que foi e está voltando. Como voltar de maneira sólida agora? Eu acho que é política pública que a gente vem fazendo, né, Mônica? A gente acreditando na retomada, a gente está trabalhando muito para isso, mostrando para a população, principalmente do setor do turismo, na ponta, que a gente tem política pública, que o governador Cláudio Castro aposta. Não teve um projeto que o Tutuca, como secretário de turismo, levou ao governador Cláudio Castro, que ele não aprovou imediatamente.
Ele investiu 30 milhões em publicidade, coisa que nunca foi feito em governo algum. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas do trade turístico voltem a acreditar que tem política pública de turismo no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que também tem a coisa da pessoa fazer a coisa que ela gosta, o que sente. Outro dia eu estava na lavanderia lá em Teresópolis, conheci um cara que ele falou, eu era do turismo, aí na pandemia acabou, eu tinha um sítio aqui em Teresópolis, vim plantar orgânico. Só não entendo nada de orgânico, aí chove, perde tudo, não sei o quê. Estava indo, mas assim, eu achei que não era. Aí agora o turismo está retomando. O que eu estou fazendo? Estou vendo um circuito aqui de turismo rural, Teresópolis, Friburgo. Quer dizer, ele tem que voltar. O que aconteceu? Isso aconteceu muito e a gente foi procurado internamente, a gente fez o turismo rural, por região. Porque muita gente saiu daqui e foi morar no seu sítio ou foi morar numa casa de campo e começou a produzir. Então produz uma cachaça, produz uma conserva, produz uma cerveja artesanal. E aí o que a gente fez? A gente fez um circuito interno do turismo rural, por região. Então, o cara que trabalhava com turismo aqui na capital, ele foi trabalhar com turismo no interior. Então, a gente está fomentando isso também, que está dando super certo. Está fomentando de que maneira? A gente fez o projeto, a gente fez toda a divulgação. A gente hoje tem um livro por região do turismo rural, com QR Code, com telefone, com contato, com toda a parte. E a gente ajudou a esse produtor a montar não só um atrativo. Porque o que acontece? Não adianta ele ir lá e eu, como visitante, chegar lá, não tem nenhum banheiro para eu ir. Então a gente chegou e fomentou. Você tem que ter um banheiro, você tem que ter não é só apresentar o produto que você faz. Você tem que ter lá, tem que ter um quarto. Deixa um quarto aqui disponível para alguém dormir, que a pessoa já fica mais um dia aqui. Então a gente conversou, a gente ficou 1 ano e meio trabalhando com isso. Foi até o Pablo Kingley que organizou isso com maestria, junto com a professora Valéria. E hoje a gente já lançou em 7 regiões turísticas isso. E está dando muito certo. Como eu falei, vocês dois são de 2 setores que sofreram na pandemia como nenhum outro, né? O que vocês faziam antes que agora não fazem mais ou que fazem diferente, Marinho? O que fazia antes que eu não faço mais? Não faz mais ou que faz diferente, ou que não fazia e faz? Mônica, assim, eu acho que eu sou daqueles que estou tentando retomar a normalidade no máximo, né? Assim, não tenho... Confesso a você que eu, assim, não tenho muitas mudanças de hábito pré-pandêmico, pós-pandêmico. Assim, eu acho que a grande questão hoje ainda é o avião, né? Assim, de ficar nesses deslocamentos. Mas na minha rotina, ela está muito próxima, assim, do pré-pandemia. O meu é o seguinte, é o álcool. Eu acho que eu nunca mais vou deixar de passar álcool na mão. Isso aqui ficou na minha vida. Eu chego no lugar, pego o vaso de álcool. Agora, o dia a dia não tem como, até porque a gente precisa atender as pessoas. A gente viajou agora para Madrid. Tivemos que botar máscara no aeroporto, no avião. E você vê o desconforto que foi. E a gente passou quase 1 ano e meio, né, de máscara. Mas eu acho que o que ficou mesmo desse legal é o álcool. Não tem jeito. Os setores de vocês também, vocês têm uma vivência muito rica de lidar com pessoas de diversas idades, de diversas classes sociais, enfim, é uma diversidade, são vários mundos, né? Porque existem mundos que a gente nem conhece, né? De pessoas com alguma doença ou alguma mania, sei lá. E o que essa riqueza mudou em vocês? Como é que é essa experiência de lidar com essa diversidade toda, com esses vários mundos, e cada dia está de um jeito? Para mim não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. As pessoas que a gente atende, naturalmente, elas já procuram alguma coisa, principalmente o poder público. A gente está sempre tratando as pessoas, porque o pós-pandêmico, as pessoas meio que acabou a pandemia hoje. Hoje está todo mundo já tratando tudo como se fosse não tivesse a pandemia. Tomara que e aí, não aconteça mais. A gente vem vivendo meio que um natural. A gente está indo para um Réveillon, a gente veio de um Réveillon que foi pleno, com show, com fogos. A gente está vindo para um carnaval pleno, com bloco, com um carnaval no Sambódromo. O interior está fomentando muito bloco também. Então, tá. Graças a Deus, o nosso interior... Qual é um bloco legal do interior? As principais prefeituras, elas estão fazendo carnaval de rua. Elas estão fazendo o quê? Elas estão
como as cidades ficaram muito cheias na pandemia, isso também é um legado da pandemia para o interior, os prefeitos eles entenderam que se eles investissem, e se eles investem na própria cidade, no carnaval, a pessoa, em vez de vir para o Rio de Janeiro, ela fica na cidade. Tem cidade do interior que tem até escola de samba. Tem escola de samba. São João da Barra tem 2, né? Tem, eu acho que Cabo Frio tem. Tem várias cidades. Eu não sei aqui de dar, porque eu posso errar alguma cidade aqui. São João da Mas Barra, tem várias cidades. Chineses. Tem várias. Tem blocos, muito blocos, né, das turmas do interior. É muito bacana. E a maioria dos prefeitos estão incentivando, sim, o carnaval de rua e os carnavais tradicionais das cidades para manter a cidade e girar ali a economia no turismo no carnaval. Né? E você, Marinho, essa diversidade, lidar com as pessoas, conhecer o mundo, você deve ser muito conselheiro, não tem? Aquele cliente ou aquele amigo que senta e começa a falar dos problemas. Então, eu ia falar, quando o Marcelo estava falando, a rotina do restaurante, eu esbarro mais com essas questões, né? Tem muito cliente que não quer sentar perto de outro. Tem muito cliente que, assim, reclama se o garçom encostou no talher. As pessoas, eu acho que assim, eu vejo muito, né, eu vivo muito Copacabana também, tem muitas pessoas que, assim, estão afastadas da família, vivem sozinhas. Então, quando você falou a questão da mania, né, assim, tem uma cliente que eu adoro, virou minha amiga, desse caso, que eu sento na mesa e tal, mas ela tem uma mesa específica que ela senta, que ela vai com o cachorrinho dela, tem que ficar do lado de fora, esse cachorro, não sei o quê. E ela acha que aquela mesa é dela, né, assim. E, às vezes, rotineiramente, a mesa está ocupada. E ela entende que nós temos que pedir para a pessoa sair da mesa. Agora já amadureceu um pouco, assim, que a gente, né, depois da gente falar tanto, ela já entendeu que tem uma rotatividade. Porque ela acha que outra pessoa sentar na mesa suja a mesa que ela senta. Entendeu? E ela, por ela, a gente envelopava, colocava uma capa, etc. Então, assim, é isso. Eu acho que aí é um exercício nosso também de, né, mostrar para as pessoas que têm uma dificuldade maior desse entendimento, né, por questões psicológicas pessoais, da gente ir incrementando, incentivando um pouquinho e vendo todo mundo relaxar um pouco mais, né? É isso. Então, mostrar um pouquinho mais de segurança, né? Nesse clima de relaxar, vamos para o nosso ping-pong. Vamos lá. O que não pode faltar num evento? Banheiro limpo. Atendimento. Como agir com penetra? O Marinho sabe, eu sou meio radical. Eu boto para fora. Eu vou com carinho, pego no ombro, abraço, mas chamo segurança comigo e vou até, eu vou só com mais carinho. Eu sou bem radical. Quando foi produtor de evento, o Marinho sabia. Eu que ficava na linha de frente ali. Se tivesse que dizer uma frase só para chamar o turista para o Rio, qual seria? Rio de Janeiro está preparado e está de portas abertas para você. Quer ser feliz? Vem para cá. Copiou do Toninho do Momo, né? Melhor samba enredo de todos os tempos. Estamos no pé do carnaval, gente. Zumbi dos Palmares, Vila Isabel, não me lembro o ano, mas eu canto até hoje. Eu gosto do Esporte de Coração do Salgueiro. Muito bom também. Um programa que o turista não pode perder no Rio. Não pode ser o Marinho, não, tá? Baixo Bar, Baixo Gávea. Não. Que isso? Isso daqui não é merchan, não, Marinho. Toma jeito. Além das praias, os atrativos turísticos são maravilhosos. Que é o Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Melhor saideira. Jobi. Eu acho que é unanimidade. Se o Rio fosse um bicho, qual seria? Urso. Pode te abraçar. Gostou, né? Fala, Marinho, e você? Cara, um leão solto em São Paulo ali para pegar todos os paulistas. Tô brincando, são meus amigos, adoro. Quem é o rei do camarote no Rio de Janeiro? Eu não sabia que o Marinho ia estar aqui. Eu ia falar o Marinho com certeza. O Marinho é um craque. E hoje, com esses eventos todos fazendo, de verdade, Marinho, você merece esse título. É o rei do camarote? Você merece esse título. Mais um. Então, vou fazer jus ao meu amigo Ricardo Amaral, né, que é o rei do camarote há tanto tempo, me ajudou, meu parceiro, me ajuda até hoje. Eu acho que ficar aqui meu registro, meu abraço carinhoso a ele. Número 1 interno, é isso. Uma pessoa que é a cara do Rio. Eu ia falar o Ricardo Amaral. Carlos Caiado, presidente da Câmara. Maravilhoso. Um amigo também, um parceiro, mas um cara que está fazendo um trabalho brilhante. Eu acho que está deixando a marca dele como carioca, como cidadão e acho que é um bom registro. Alguma superstição? Não tenho. Eu tenho um pouquinho de fobia só. De o quê? resto, fobia é lugar fechado. Mas superstição não tenho, não. Também não tenho, não tenho. Um medo. Para onde estamos indo enquanto planeta? Me assusta. O meu é de ficar sozinho. Eu tenho medo de ficar sozinho. Eu sempre fui aglutinador, sempre gostei de gente.
Então, o meu medo é de ficar sozinho. Um sonho. Um sonho? Poder andar no Rio de Janeiro em paz, sem preocupação e sem medo. Sonho é as pessoas não cuidar da vida dos outros e cuidar da delas. Foi muito bom falar com vocês aqui esse papo. Muito obrigada pela participação, Marinho. Prazer imenso, muito bom estar aqui. Um beijo a todos e parabéns pelo programa. Muito obrigada, Marcelo Monfort. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e conte lá com a Secretaria de Turismo, conte com a Secretaria de Eventos. O teu programa é espetacular. Muito Parabéns. Olha só, bom carnaval, né, para todos nós. Para todos nós, é verdade. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!